Olá, nesse vídeo veremos produto vetorial e produto misto. Essa é a nossa agenda de hoje. Começaremos com a projeção de um vetor sobre outro, a definição de produto vetorial e suas propriedades, algumas aplicações envolvendo também o produto vetorial, depois passamos para o produto misto e também algumas aplicações. Só para lembrar, nossos slides estão baseados no capítulo 3 do nosso livro-texto Geometria Analítica do Steinbruch e do Winterly. Então vamos lá. Vamos começar então definindo a fórmula para representar a projeção de um vetor sobre outro, né? Nós verificamos que quando a gente considera a base canônica no R2 ou no R3, a projeção de um vetor sobre outro nada mais é que a própria componente na direção do eixo x ou do eixo y. Mas quando a gente considera um vetor v e um vetor u qualquer, também é possível representar essa projeção na direção de um vetor na direção do outro. Então vamos considerar a seguinte situação. Então, dado dois vetores quaisquer aqui, que eu vou chamar o vetor u e o vetor v, eu quero saber então qual é o vetor w que é definido pela projeção desse vetor u na direção do vetor v. Bom, então observe que W é KV, um múltiplo do vetor V. Ele possui a mesma direção, módulo diferente nesse caso. Nesse caso também tem o mesmo sentido, mas dependendo de como está definido o U, nem sempre eles terão o mesmo sentido, tá bom? Então nós veremos, eu vou mostrar aqui para vocês, que a projeção do vetor U na direção do vetor V, e nós vamos usar essa notação aqui, olha, a projeção, leia-se assim, projeção do vetor U na direção do vetor V, tá bom? Então, o vetor V aparece aqui embaixo. Isso aqui vai ser dado pelo produto escalar entre U e V, dividido pelo módulo de V ao quadrado, V escalar o vetor V. Mas lembrando que nós vimos uma propriedade que módulo de V ao quadrado é V escalar V, então essa mesma expressão para a projeção de U na direção do vetor V também pode ser escrita dessa forma, U escalar V dividido por V escalar V, tudo isso vezes o vetor V, tá bom? Então, observem que aqui, olha, eu falei escalar na expressão de cima, mas é multiplicação de números reais. Por quê? Quando a gente faz U escalar V, isso aqui resulta um número. V escalar V também é um número, então a gente tem aqui um número dividido por um número, então isso aqui é uma escalar. Então, o nosso K que a gente está procurando é exatamente dado por essa expressão aqui, como já veremos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos supor que o nosso vetor W tenha essa cara, K vezes V, né? Porque eu estou considerando aqui um ângulo entre U e V, que é menor que 90 graus nesse caso. Mas os casos em que o ângulo é 90 graus ou maior que 90 graus, vai se generalizar acertando aqui com o sinal da constante K, como vocês vão observar, tá bom? A gente sabe da lei dos senos que o cosseno do ângulo é cateto adjacente por hipotenusa, tá? Então, considerando aqui esse vetor U que é dado, esse vetor V que é dado, e θ, o ângulo entre o U e o V, então a gente pode escrever que módulo do cosseno de θ é cateto adjacente por hipotenusa, porque aqui nós estamos considerando o ângulo positivo, o ângulo menor que 90 graus, aqui estamos considerando o ângulo positivo, desculpa, o cosseno positivo, tá bom? Então, observem que o nosso cateto adjacente, nesse caso, é o próprio vetor W que a gente está procurando, tá bom? Então, o módulo de W vai ser o cateto adjacente aqui do ângulo que eu estou considerando. E a nossa hipotenusa é o vetor U, portanto, o módulo de U, tá bom? Então, fazendo uma multiplicação aqui, a gente pode escrever que o vetor W que a gente está interessado em escrever, né, fazendo uma multiplicação em cruz aqui, isolando o vetor W, passando U multiplicando lá pelo cosseno, então o módulo de W é U vezes o módulo do cosseno nesse caso, certo? Mas a gente viu das propriedades da interpretação do produto escalar
que o cosseno de um ângulo pode ser determinado por U escalar V módulo de U vezes módulo de V. Então, substituindo essa expressão aqui, U escalar V módulo de U módulo de V em módulo, já que nós temos o cosseno aqui em módulo, então a gente pode escrever essa mesma expressão que W é o módulo de U, que já tínhamos ali, essa expressão para cosseno de θ em módulo, ou seja, o nosso W, ele é módulo de U escalar V dividido por módulo de U vezes o módulo de V. Então, observem que aqui o módulo de U é um número real, então a gente pode fazer essa simplificação aqui de módulo de U por módulo de U, e a gente obtém então que o módulo de W é módulo de U escalar V por módulo de V, tá? Então, vamos anotar essa expressão que nós deduzimos aqui. Tá? Então, vamos anotá-la, deixar aqui. W é módulo de U escalar V por módulo de V, certo? Bom, mas a gente observa aqui, pela nossa suposição, que o nosso vetor W, ele é um múltiplo do vetor V. Então, eu vou escrever aqui que W é K vezes V, onde K é um número real qualquer, que pode ser negativo, positivo ou nulo. Se o ângulo é diferente de 90 graus ali, esse K vai ser diferente de zero, tá bom? Então, observem que quando a gente substitui nessa expressão aqui, né, calcula o módulo dessa expressão, ou seja, se W é K vezes V, então o módulo de W é módulo de K vezes o módulo de V, certo? E agora, substituindo o valor de W que a gente acabou de deduzir no slide anterior, ou seja, módulo de W é módulo de U escalar V por módulo de V. Então, aqui no lugar desse módulo de W, eu vou colocar essa expressão aqui em azul que a gente acabou de deduzir. Ou seja, a gente acabou de observar, então, que a nossa constante K em módulo, ela pode ser escrita como módulo de U escalar V dividido por módulo de V ao quadrado. Ou seja, então, substituindo na mesma expressão, a gente pode escrever, então, que a projeção do U no vetor W, já que eu estou supondo que esse W aqui é a projeção, né? Então, eu estou fazendo a projeção ortogonal desse vetor U aqui na direção do vetor V. Então, ele é esse vetor W aqui, certo? Então, a gente acabou de observar que esse W é KV, onde K é módulo de U escalar V dividido por módulo de V ao quadrado. Então, substituindo esse K nessa expressão 1, então a gente tem que a nossa projeção de U na direção do vetor V é dada por U escalar V dividido por módulo de V ao quadrado. Isso tudo vezes o nosso vetor V, certo? Então, essa aqui é a nossa expressão que acabamos de deduzir, certo? Como a gente tinha observado, o módulo de V ao quadrado é V escalar V. Então, ou você pode utilizar essa primeira expressão ou essa segunda expressão para determinar a projeção de U na direção de V. Eu vou chamar a atenção que se você for fazer a projeção de V na direção de U, então aqui embaixo vai ser dividido por módulo de U e aqui vai ser vezes o U, tudo bem? Então prestem atenção. Então aqui dentro, projeção de U, o U que está dentro do parênteses, e o V aqui embaixo. Então o V também aparece aqui embaixo e aqui fora, certo? Se for o contrário, o U que aparece aqui embaixo e aqui fora. O U escalar V nesse caso não vai mudar, tá bom? Porque você vai fazer V escalar U, e a gente já viu que é comutativo a multiplicação, o produto escalar entre vetores. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Tá? Antes do exemplo, eu tinha observado que dependendo do ângulo entre o vetor U e o vetor V, essa constante K aqui, ela pode alterar o seu sinal, certo? Então, aqui observem que agora eu estou considerando que o ângulo entre U e V é um ângulo maior que 90 graus, certo? Então, nesse caso, a projeção do vetor U na direção do vetor V, ela vai estar apontando lá para o outro lado, ela vai ter sentido oposto, ela vai ter mesma direção, só que sentido oposto, certo? Então, nesse caso, essa constante vai ser negativa. Isso resulta do próprio produto escalar. Lembra da interpretação do produto escalar?
Quando o produto escalar é zero, é porque eles são ortogonais, então a projeção vai ser um ponto, certo? Quando o ângulo é positivo, quando o produto escalar é positivo, é porque o ângulo é menor que 90 graus, cai no caso anterior que a gente já estava, certo? E quando o produto escalar é negativo, é porque o ângulo entre eles é maior que 90 graus. Então, estaremos nesse caso aqui, tá bom? E observe que mesmo sendo positivo k, ele pode ser maior ou menor que 1. Nesse caso aqui, ele encolheu o vetor v. Olha, observe, né? O vetor w é menor que o vetor v. Então, o k é menor que 1. Se esse vetor u aqui fosse um vetor maior, mais comprido, então ele rebateria para fora do v, então o k seria maior que 1, certo? Que seria esse caso aqui. Então, ele também é positivo e o k é maior que 1, porque o w aqui nesse caso ele é maior que o v. Tá? Agora sim, passemos ao exemplo. Então, vamos determinar a projeção do vetor u, definido por 2, 3, 4, sobre o vetor v, definido por 1, menos 1 e 0. Tá? Então, a gente já viu que para calcular a projeção do vetor u sobre o vetor v, nós vamos utilizar essa relação aqui, ou seja, precisamos calcular o u escalar v, precisamos calcular o módulo de v ao quadrado e depois esse número multiplicar pelo próprio vetor v que é dado aqui. Então, vamos lá. Vamos começar substituindo os valores de u e v. Já vou fazer na mesma fórmula aqui. Se vocês quiserem fazer em separado e colocarem só o resultado aqui, fiquem à vontade. Mas eu já vou substituir na própria fórmula. O nosso vetor u, 2, 3, 4. O nosso vetor v, 1, menos 1 e 0. Dividido pelo módulo do vetor v vezes o vetor v, certo? Bom, lembrando que o produto escalar é a soma do produto das componentes. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 0. Então, eu vou resolver isso aqui primeiro, depois fazer a multiplicação lá. E o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, certo? Portanto, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes menos 1, menos 3, e 4 vezes 0, 0. 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0. Portanto, isso daqui vai ficar igual. Em cima vai dar 2 menos 1, 2 menos 3, menos 1, e embaixo vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, eu elimino a raiz e sobra o 2. Portanto, vai ficar menos meio vezes o meu vetor v, que é 1, menos 1 e 0. Ou seja, a projeção do vetor u na direção do vetor v é o vetor de componentes menos meio, meio e 0. Observe que nesse caso a nossa constante foi negativa e menor que 1 em módulo, portanto diminuiu o nosso vetor resultante, certo? Depois vocês façam outros exemplos na lista de exercícios, tem alguns exemplos, alguns exercícios desses para vocês calcularem a projeção, tá bom? Agora sim, vamos passar para a definição de produto vetorial. Na aula passada, a gente viu o produto escalar. O produto escalar entre um vetor u e um vetor v é dada por um número. Nesse caso, o produto vetorial não é dado pelo número, como o próprio nome na definição diz, ó, produto vetorial. O resultado é um vetor. Então, vamos lá. Vamos considerar que a gente tenha o vetor u de componentes x1, y1 e z1, e a gente tenha o vetor v de componentes x2, y2 e z2. Então, a gente define o produto vetorial entre os vetores u e v, e a gente denota u vezes v. Observem que agora eu vou usar o símbolo de vezes, não o ponto, tá? Então, para nós, o ponto v indica o produto escalar. U vezes v indica o produto vetorial. Por favor, prestem atenção nessa anotação para não aplicarem definições diferentes e errarem o exercício, certo? Então, o vetorial v vai ser definido por essa expressão aqui. Na componente em x, a gente vai ter y1, z2 menos z1, y2. Na componente em y, com sinal de menos multiplicando, x1, z2 menos z1, x2. E na componente em z, x1, y2 menos y1, x2. Caramba, é muito índice, tá? Mas não se assustem, vocês vão observar que isso daqui pode ser memorizado, lembrando que esse resultado aqui
é o determinante desenvolvido pela primeira linha, onde a gente tem esses menores principais aqui. Ou seja, se você observar que y1, z2 menos z1, y2 é o determinante dessa matriz aqui, olha, y1, z2 menos z1, y2. Essa segunda expressão aqui, x1, z2, z1 menos x2, é o determinante dessa matriz aqui, olha. Diagonal principal menos a secundária. X1, Z2 está aqui, menos Z1 vezes Z2 está aqui. E o menos aqui fora eu estou trazendo aqui também. E da mesma forma, lá na última parcela, a gente tem que X1, Y2 menos Y1, Y2 é o determinante dessa submatriz aqui, tá bom? Então, para memorizar, o produto vetorial pode ser entendido dessa fórmula aqui. Onde essa fórmula aqui que eu acabei de apresentar para vocês pode ser representada pelo determinante da primeira linha, como eu já vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero destacar que o símbolo de U vetorial V, em alguns livros, é utilizado por esse sinal aqui que a gente usa do acento circunflexo aqui, tá bom? Então vamos lá, como eu comentei com vocês, para a gente memorizar essas fórmulas aqui, né, apresentei a primeira fórmula, ou a segunda, que é através desse determinante, mas para lembrar esses índices aqui desses determinantes, dessas submatrizes, nós vamos considerar o seguinte, olha, a gente está supondo que o nosso vetor U é de componente x1, y1, z1, e o nosso vetor V é de componente x2, y2, z2. Se a gente lembrar que o determinante pelo método da primeira linha é determinado por o produto dos elementos da primeira linha vezes os determinantes das submatrizes ao eliminar a iésima linha com a iésima coluna, você vai observar que esse produto vetorial que aparece nessa fórmula aqui é dado exatamente pelo determinante da matriz obtida, onde na primeira linha você coloca IJK, tá? Então vamos observar que esse determinante é um determinante simbólico, certo? Porque IJK, na verdade, são vetores, e a gente não está substituindo esses vetores aqui, certo? Então é uma notação simbólica para nós. Na segunda linha, nós vamos colocar o vetor U e na terceira linha o vetor V, gente. E é importante a ordem em que vocês vão colocar esses elementos nessas linhas, porque como vocês se lembram das propriedades dos determinantes, quando você troca uma linha por outra, o determinante também troca o sinal, e a gente não quer isso. Então, o vetorial V, na primeira linha, sempre, sempre, sempre será IJK. A segunda linha sempre será o primeiro vetor, nesse caso x1, y1, z1, que é o U. E na última linha, o último vetor, que nesse caso o vetor V é x2, y2, z2. E aí vocês desenvolvam, então, o determinante dessa matriz aqui pelo método da primeira linha, certo? E aí agora ficou fácil vocês lembrarem essa definição. Só não esqueçam daquele menos na segunda componente, tá? Por isso que eu voltei aqui para destacar. Então, é o primeiro elemento vezes o determinante da submatriz, ó, você elimina aqui a primeira coluna e a primeira linha, sobra a matriz y1, z1, y2, z2, que está aqui. Quando você elimina a segunda coluna, sobra x1 com x2, y1, z2, que está aqui. E quando você elimina a terceira coluna, com a primeira linha, sobra x1, y1 e x2, y2, que aparece aqui. Então, ficou fácil de memorizar agora essa fórmula com tantos índices, tá bom? Então, não precisa se assustarem. Então, vamos agora fazer um exemplo. Queremos determinar o produto vetorial entre os vetores U, dado por 5, 4, 3, e o vetor V dado por 1, 0 e 1. Então, vamos lá. Então, acabamos de ver que a gente pode utilizar a expressão de U vetorial V pelo determinante da matriz definida pelos vetores, pela simbologia IJK, vetor U na primeira linha e vetor V na segunda linha, ou seja, IJK, 5, 4, 3 e 1, 0, 1. Certo? E agora esse determinante aqui, né, eu vou fazer diretamente aqui, não vou escrever as submatrizes, mas se vocês acharem necessário, podem escrevê-las aí. Mas o que a gente vai fazer é, copia o I, elimina essa coluna aqui e faz o determinante da outra matriz que sobrou. Então, vai ser 4 vezes 1, que é 4, menos 3 vezes 0,
que é 0 vezes o vetor i, está aqui, menos, agora vezes o vetor j, então agora eu estou eliminando essa coluna, então vai ficar 5 vezes 1, que é 5, menos 3 vezes 1, que é menos 3. E por fim, agora eu elimino para multiplicar por k a última coluna. Então sobra a submatriz 5, 4, 1, 0, cujo determinante é 5 vezes 0, 0, menos 4 vezes 1, 4. Então, agora, lembrando que o i é o vetor 1, 0, 0, j é o vetor 0, 1, 0 e k é o vetor 0, 0, 1. Então, substituindo aí o vetor i, o vetor j, o vetor k, realizando a multiplicação aqui, nesses vetores pelos escalares que apareceram aqui. Então, aqui vai ficar 4, 0, 0, 0 menos 2, 0, e aqui vai ficar 0, 0 e menos 4. Realizando a soma, então, desses três vetores, componentes a componentes, vai ficar 4, menos 2 e menos 4. Professora, posso fazer direto aqui, ao invés de fazer IJK, já lembrando, então, que posso colocar esse resultado desse determinante direto na primeira componente, esse segundo determinante direto na segunda componente e o resultado desse terceiro determinante direto na terceira componente? Sim, pode, se você se lembrar que tem que colocar esse sinal de menos aqui na segunda componente. Então, eu poderia fazer diretamente, olha, elimino aqui a primeira linha e a primeira coluna e faço 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 0, que é 4. Eu já coloco direto 4 ali naquela componente. Para o segundo determinante, vai ficar 5 vezes 1, 5, menos 3 vezes 1. Então, vai ficar 5 menos 3, que é 2 positivo, mas tem o menos da fórmula, então menos 2, não se esqueçam, já fazendo direto aqui. E o último, então, agora, eliminando a terceira coluna, vai ficar 5 vezes 0, 0, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, o menos 4 vem com o sinal dele mesmo. Então, eu posso eliminar esse passo, esse e esse, já fazer direto aqui. Só que eu prefiro fazer devagar assim, porque fica mais fácil para eliminar erros. Se você faz direto demais, pode ser que você cometa algum erro de cálculo ali, mas não tem problema. Se você já tem habilidade para fazer direto, fiquem à vontade para fazer esse cálculo direto também, certo? Vou passar rapidamente aqui as propriedades do produto vetorial, certo? O produto vetorial de U por U é sempre zero. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o produto vetorial de U por U mesmo, a gente vai colocar o U na segunda linha e o U de novo na terceira linha. E a gente lembra que quando a gente faz o determinante de matrizes com linhas iguais ou proporcionais, o resultado é zero, certo? Então, nesse caso aqui também vai resultar no zero. Só que esse zero aqui é o vetor nulo, tá bom? Porque quando a gente for fazer as submatrizes, vai ficar com linhas iguais ali. O produto vetorial de U por V não é igual ao produto vetorial de V por U, como eu comentei com vocês, certo? Porque quando a gente troca fazendo o produto vetorial de U por V, então o U aparece primeiro e o V aparece depois. Quando a gente faz o produto vetorial de V por U, o V que aparece primeiro e o U aparece depois. E a gente lembra que quando a gente troca uma linha de lugar com outra no determinante, o determinante sai multiplicado por menos 1. Então, U vetorial V é menos V vetorial U. Cuidem. A terceira propriedade diz que se você tem U vetorial U vetorial V mais W, isso é U vetorial V mais U vetorial W. Vale a distributiva do produto vetorial com relação à soma de vetores, certo? Então, se eu tomar aqui o vetor U, o vetor V e o vetor W, fazendo aqui o vetor V mais o vetor W, então o U vetorial V mais W, primeiro eu coloco o U e depois eu coloco o V mais W, certo? Mas a gente viu também uma propriedade de determinantes de matrizes, quando a gente tem uma soma em uma das linhas, a gente pode dividir esse determinante em dois, certo? Então, a gente vai ficar o primeiro determinante com a primeira parcela e o segundo determinante com a segunda parcela. Ora, mas esse primeiro determinante aqui, I, U e V, é o vetorial V. E esse outro determinante aqui, U, I, U e o W, observe que o W é o 3, ó, x3, y3 é 3, então isso daqui é o U vetorial W, portanto, é a soma dos dois determinantes, certo?
Quando a gente tem uma constante real qualquer multiplicando por um vetor u, vetorial v, a gente pode colocar essa constante para fora em evidência, certo? E ela não vem multiplicando os dois vetores. Então, observe que eu não estou multiplicando o u e o v aqui, certo? Eu estou multiplicando o u vetorial v. Se eu multiplicar por m o u e o v aqui desse lado esquerdo, já vai dar problema, certo? Então, fazendo u igual a x1, y1, zu, então multiplicando o por m, então multiplica componente a componente. Então, quando a gente vai fazer o produto vetorial de mu vezes v, então mu eu coloco primeiro, e aqui eu coloco o vetorial v, e a gente viu que quando a gente calcula o determinante e multiplica uma das linhas ou colunas por uma constante, essa constante sai para fora multiplicando. Então, isso daqui nada mais é do que mu vetorial v, certo? A quinta propriedade diz que o vetorial v é igual a zero vetor nulo nesse caso, né? Lembrando que a gente está considerando que o produto vetorial é um vetor nesse caso. Então, o nosso zero aqui é o zero vetor nulo, certo? Então, o vetorial v é o vetor nulo se e somente se ou o próprio u é zero, ou o próprio v é zero, ou eles são colineares, ou seja, são múltiplos um do outro, certo? Se um dos dois é nulo, isso é óbvio, a gente vai estar calculando o determinante com uma linha nula, isso vai resultar no determinante nulo. Se nenhum dos dois é nulo, mas um é múltiplo do outro, então a gente vai colocar aqui uma das linhas, né? Por exemplo, vamos supor que o u é múltiplo de v, então vai ficar m x2, y2 aqui, e aí quando a gente coloca o m para fora pela mesma propriedade que a gente viu, que o determinante, quando multiplica uma linha, ele pode tirar o m para fora ali. E aí a gente vai fazer o determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais, que a gente já sabe que é zero também. Então, o resultado disso aqui é o vetor nulo. Do outro lado, se o vetor v é igual a zero, né, 0, 0 sempre, então, pela definição de u vetorial v, a gente substituindo aqui naquela primeira fórmula que a gente apresentou, então a gente vai ter que cada uma dessas componentes aqui é nula. Então, essa componente é nula, essa e essa, que são esses determinantes aqui. Mas falar que isso daqui é múltiplo sempre, então, ou é falar que essas linhas são proporcionais, ou é falar que essas componentes aqui é igual a zero, ou seja, x1, y1, z1 é igual a zero, ou que eles são múltiplos um do outro, certo? Portanto, proporcionais. E aí a gente acaba provando que o vetorial v é igual a zero se e somente se um deles é nulo, ou se eles são colineares, certo? Então, uma forma, por exemplo, de mostrar que os vetores é colinear é verificando se o produto vetorial deles é nulo, certo? Então, se você tem o vetor u que não é nulo, o vetor v que não é nulo, faz o produto vetorial deles e deu zero, então é porque eles são múltiplos um do outro. Isso aqui vai ser útil em exercícios. Prove que os vetores são colineares. Como que você pode provar? Calculando o produto vetorial, tá bom? Essa segunda propriedade também é uma propriedade bastante importante, eu até destaquei ela aqui em amarelo, porque vocês vão utilizar para calcular, determinar vetores que são simultaneamente ortogonais a outros dois. Então, essa propriedade, ela está dizendo o seguinte, dados os vetores u e v, o u vetorial v é sempre ortogonal a u e também é sempre ortogonal a v. Eu até coloco uma figura aqui para vocês interpretarem geometricamente. Então, a gente tem aqui o vetor u, tem o vetor v, não importa o ângulo que tenha entre u e v, tá? Só estou considerando dois não múltiplos, o u e o v não múltiplos um do outro ali, porque senão o produto vetorial já vai ser zero e aí não tem graça. Então, suponha que o u e o v tem um ângulo positivo aqui entre eles, tá bom? Então, quando você faz o u vetorial v, ele vai ser um vetor que forma um ângulo de 90 graus, tanto com v quanto com u, certo? Pode estar apontando ou para cima ou para baixo, não importa. Então, quando você quer determinar um vetor que é simultaneamente ortogonal a u e a v, basta fazer o vetorial v. Gente, é muito importante essa propriedade, a gente vai usá-la lá na frente também, quando a gente estiver tratando retas, tá bom? Para determinar o vetor normal, o vetor diretor. E planos também. Então, por favor, não se esqueçam
desse resultado, que o produto vetorial é ortogonal aos dois vetores, forma um ângulo de 90 graus, tanto com U, tanto com V. Eu não vou provar aquela propriedade, mas porque a demonstração dela é mais complicada. E também não vou provar a identidade de Lagrange, que diz o seguinte: módulo de U vetorial V é módulo de U ao quadrado vezes módulo de V ao quadrado menos 2U escalar V. Por que que... essa aqui, na verdade, é imediata, se você lembrar que o escalar... Não é tão imediata, deixa quieto, vou deixar assim, tá? E a outra propriedade diz o seguinte: se você tem U diferente do vetor nulo, V diferente do vetor nulo, e o θ é o ângulo entre U e V, então a gente tem essa expressão aqui: módulo de U vetorial V é módulo de U, módulo de V vezes o seno do ângulo. A gente tinha uma equivalente para o escalar, lembra? O escalar V era módulo de U, módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Então, você tem uma para o seno e uma para o cosseno. Uma envolvendo o produto escalar e a outra envolvendo o produto vetorial. Essa expressão aqui também é útil, você acaba utilizando ela em vários exercícios, certo? E o produto vetorial não é associativo. Então, você tem aqui o vetorial V, vetorial W. Você não pode fazer o vetorial V primeiro e depois vetorial W. Isso aqui vai ser diferente. Depois vocês façam um exemplo com 3 vetores e observem que isso daqui de fato não é válido, tá bom? Então, observem que façam sempre o que tiver entre parênteses primeiro aqui, para não errar o exercício. E aí, aqui nesse exemplo 3, nós vamos mostrar que para U igual a 3, 2, menos 4 e V igual a 2, menos 1, 2, menos 2 e 1, que vale de fato aquela propriedade, que o vetorial V é ortogonal a U e também é ortogonal a V, tá bom? Então, vamos começar calculando o vetorial V. O vetorial V a gente já aprendeu que é fazer o determinante IJK, o U na segunda linha e o V na terceira linha. Então, calculando esse determinante aqui, então a gente vai ter, então, 2 vezes 1, 2, menos 4 vezes 2, menos 8 na primeira componente, 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 4 vezes 2, mais 8 na segunda componente, não lembrando do sinal de menos aqui fora. E na última componente, então, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes desculpa, 3 vezes menos 2, menos 6, menos 2 vezes 2, que é menos 4. Então, a gente obtém que o vetorial V é menos 6, menos 11 e menos 10. Agora, a gente faz o produto... Como que a gente verifica que um vetor é ortogonal a outro? Fazendo o produto escalar entre esses dois vetores. Então, eu vou fazer o produto vetorial de U vetorial V com U. Então, o vetorial V que a gente acabou de calcular, agora escalar com 3, 2 e menos 4, que é o vetor U. Então, o produto escalar agora é a soma do produto das componentes. Então, vai ficar menos 6 vezes 3, que é menos 18, menos 11 vezes 2, que é menos 22, e menos 10 vezes menos 4, que é 40, portanto, menos 18. Menos 22 mais 40 é igual a 0. Então, se o produto escalar entre esses dois vetores é nulo, a gente pode concluir que, portanto, o vetorial V é ortogonal a U, né? A nossa condição de ortogonalidade que a gente aprendeu nas aulas de produto escalar. Da mesma forma, né, para verificar que ele também é ortogonal a V, a gente faz o produto escalar entre o vetorial V e V. Então, aqui coloco de novo o vetorial V que a gente acabou de calcular, coloco agora a expressão de V, que é 2 menos 2 e 1, calculo o produto vetorial, menos 2 vezes 2, menos 12, menos 11 vezes menos 2, mais 22, e menos 10 vezes 1, menos 10, menos 12, mais 22, menos 10 igual a 0, portanto, o vetorial V também é ortogonal a V. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para um exercício que a gente realizou lá atrás. Lá eu pedi para vocês calcularem valores, por exemplo, calcule o valor da componente de um vetor para que ele seja ortogonal ao vetor U e ao vetor V, por exemplo. E lá a gente fez 2 produtos escalar e depois resolveu um sistema linear para determinar a solução do sistema.
Aqui vocês podem fazer diretamente, certo? Então, por exemplo, se você tivesse o vetor V e o vetor W aqui como sendo, por exemplo, W, 1, 2 e A na terceira componente. Ache o valor de A para que ele seja ortogonal tanto a U quanto a V. Bastava resolver a equação do U vetorial V, que vocês teriam um vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V nesse caso. Agora vamos para as aplicações. Então, aqui a aplicação da parte do produto vetorial, a gente vai aplicar a seguinte situação. Vamos considerar que a gente tem aqui 3 pontos não colineares, que eu vou chamar aqui A, B e C. Vou colocar um ponto D também, porque eu quero um paralelogramo, certo? Então, aqui eu tenho esse paralelogramo A, B, C, D. Então, a gente vai ver que o produto misto, ele vai ser útil para calcular a área desse paralelogramo. Então, de fato, a gente lembra da geometria básica que a área do paralelogramo é a área da base vezes a altura. A nossa base aqui tem o módulo de U, definida pelo vetor U, então o módulo de U. E aqui o nosso H é essa altura aqui, certo? Mas considerando que a altura forma um ângulo reto aqui com a base, então aplicando o cateto adjacente, cateto oposto pela hipotenusa aqui, a gente vai ter que H, considerando esse θ o ângulo entre U e V, é definido por módulo de V, seno de V. Lembrando que seno é cateto oposto por hipotenusa, certo? Então, H é módulo de V, que é a nossa hipotenusa, vezes o seno desse ângulo aqui, certo? Bom, então, substituindo o nosso H por módulo de V seno de θ, a gente pode escrever que a área do nosso paralelogramo, então, é módulo de U, que é a base, vezes a altura, que é módulo de V, vezes o seno do ângulo. Mas a gente acabou de ver por uma propriedade que U vetorial V é módulo de U, módulo de V, vezes o seno do ângulo, que foi a propriedade que a gente acabou de definir ainda há pouco. Então, substituindo, comparem essa expressão aqui do lado direito, U, módulo de U, módulo de V, seno do ângulo, que essa mesma expressão é a área do paralelogramo. Então, a gente pode dizer que módulo de U vetorial V nada mais é do que a área do paralelogramo definido por esses 4 pontos. Então, essa aplicação é bastante importante, vocês precisam se lembrar dela, tá? Então, para fazer um exemplo, vamos calcular a área do paralelogramo, definido por U, dado por 1, 2, menos 1, e V, definido por 0, menos 1 e 3. Eu poderia ter dado os 4 pontos também para vocês definirem os vetores, mas aqui eu já dei os vetores prontos, tá? Então, eu já defini os vetores aqui nesse caso. Se eu tivesse dado os 4 pontos, era só fazer ponto final menos inicial, que você teria os vetores também, não tem problema. Então, agora a gente acabou de ver que a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial. Então, o que a gente precisa aqui é calcular o produto vetorial e tirar o seu módulo. Então, a gente viu que o vetorial V é o determinante e JK, o vetor U, o vetor V, que a gente pode calcular aqui diretamente. O vetorial V é 5 menos 3 e 1. Agora, basta tirar o módulo desse vetor. Então, o módulo desse vetor é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, vai ficar 5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, que somando dá raiz de 35. Portanto, a área do paralelogramo definido por U e V é raiz quadrada de 35 unidades de área. Eu não defini a unidade de áreas, eu posso deixar genérico aqui, certo? Bom, agora a gente pode passar para o nosso produto misto. O nosso produto misto, agora ele envolve um produto escalar e um produto vetorial, tá? Então, observem que o escalar eu vou denotar pelo ponto e o vetorial pelo vezes, como eu tinha comentado para vocês, certo? E o produto misto a gente só calcula no R3, a gente não calcula no R2, tá bom? Alguns autores, alguns livros usam, ao invés da notação U ponto V vezes W, usa tudo entre vírgula. U entre vírgula entre parênteses. Então, vai ser entre parênteses U, vírgula V, vírgula W. É como se você tivesse um vetor de vetores, né? É uma notação meio estranha, mas ela é utilizada, tá bom? E o produto misto vai resultar o quê? Em um número ou um vetor? Aqui a gente tem um vetor, né, nesse produto vetorial. Quando a gente faz o produto misto
a gente faz o produto escalar do produto vetorial, então vai ficar produto escalar de vetor por vetor, que é um número, certo? Então é número real, produto misto, certo? Então o produto escalar é número, o produto vetorial é vetor e o produto misto é número também. Então vamos fazer um exemplo, tá? Só para a gente lembrar a fórmula, tá? Como que vai ficar a fórmula para calcular isso aqui, tá? Então eu vou substituir o escalar V vetorial W e vamos ver como é que vai ficar. Lembrando que o nosso V vetorial W é dado pelo esse determinante simbólico IJK, o vetor U, e o vetor W aqui, certo? Então, quando eu for fazer o escalar V vetorial W, então vai ser o U, que é x1, y1, z1, vezes esse vetor resultante aqui, que eu já coloquei entre componentes aqui com essas submatrizes, certo? Então, agora, fazendo o produto escalar, isso aqui vai ser x1 vezes esse número, mais y1 vezes esse número, mais z1 vezes esse número, certo? Soma do produto das componentes. E agora, observando que se você observar essa expressão aqui, ó, eu tenho x1 vezes o determinante de uma submatriz, menos y1, determinante de uma submatriz, mais z1, determinante da submatriz. Se eu colocar x1, y1, z1 na primeira linha, e essas submatrizes nos seus devidos lugares, então a gente observa que se a gente colocar x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, a gente volta nessa expressão aqui, certo? Então, só para vocês observarem, ó, para x1 vai dar certo, elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra y2, z2, y3, z3, que está aqui. Da mesma forma, quando você elimina a segunda coluna, vai dar x2, y2 aqui, x2, z2, desculpa, e x3, z3 aqui. E quando você elimina a terceira coluna, x2, y2 aqui, x3, y3 aqui. Então, para vocês memorizarem mais facilmente, utilizem assim: calcular o produto misto entre U e VW é calcular o determinante da matriz obtida dos três vetores, tá bom? Onde você coloca eles em ordem aqui. O primeiro vetor U, o segundo vetor V e o terceiro vetor W, tá? É importante a ordem aqui nesse caso. E aí, uma propriedade importante do produto misto é que, dados três vetores quaisquer U, V e W, eles vão ser, se eles são coplanares, esse produto misto é zero, certo? Basta lembrar que quando a gente, né, vou voltar o slide aqui, ó, basta lembrar que como o produto misto é um determinante de uma matriz definida pelos três vetores, se esses vetores são coplanares, dois deles vão ser múltiplos um do outro, ali, ou vão ser combinação linear, certo? Um pode ser combinação linear dos outros dois. Então, o que acontece é que você vai ter uma linha proporcional à outra, e nesse caso o determinante vai dar zero. E aí, em alguns exercícios da lista, pede para vocês verificarem se os vetores são coplanares. Então, o que você faz nesse tipo de exercício para verificar se esses vetores são coplanares? Calcula o produto misto. Se o produto misto é zero, você conclui que eles são coplanares. Se o produto misto não é zero, você não conclui. Então, vamos lá. Vou considerar U, 3 menos 1, 4, V, 1, 0 menos 1 e W, 2 menos 1, 0. Vou calcular o produto misto. Nesse caso, o produto misto, calculo o determinante da matriz com os três vetores, 3 menos 0 na primeira linha, 1, 0 menos 1 na segunda e 2 menos 1, 0 na terceira linha. O produto misto deu menos 5, diferente de 0. Então, a gente conclui que U, V e W não são coplanares nesse caso, tá bom? Esse resultado aqui também vai ser utilizado lá quando a gente estiver considerando retas, para estudar a posição relativa de retas e planos. Então, para verificar se uma reta é paralela a outra, se uma reta é paralela a um plano, então a gente acaba utilizando esse conceito de coplanaridade. Então, é importante lembrar esse resultado do produto misto igual a zero para verificar se são paralelas ou não lá, se são coplanares ou não, tá? Então, um resultado importante para aprender também para frente. E a interpretação geométrica do módulo do produto misto? A gente viu que o módulo do produto vetorial, ele dava a área de um paralelogramo. Foi isso que a gente acabou de ver ainda há pouco.
Agora, vamos fazer uma interpretação para o módulo do produto misto e vocês vão observar que o módulo do produto misto, na verdade, ele vai te dar o volume, olha que interessante, o volume do paralelepípedo definido pelos três vetores. Então, se a gente está calculando o produto misto considerando três vetores. Então, vou supor que é o vetor U, o vetor V e o vetor W. Então, se os três vetores não são colineares, ou seja, não estão no mesmo plano, então eles definem um paralelepípedo que tem um volume positivo, né? Então, nesse caso, a gente vai observar que quando a gente faz o módulo do produto vetorial, do produto misto, desculpa, a gente tem o volume desse paralelepípedo, tá bom? Então, aqui, para definir o paralelepípedo, a gente define 4 pontos, certo? O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D não colineares. E aí a gente tem, então, para esses 4 pontos, a definição de um paralelepípedo ali, certo? Definindo as arestas desses vetores resultantes por esses 4 pontos, como sendo as arestas desse paralelepípedo, certo? Bom, para a gente entender isso aqui, a minha animação aqui não ficou legal. Deixa eu colocar mais uma animação aqui, só para explicar em ordem. Acho que agora foi. Vamos ver. Ainda sobrou uma aqui. Engraçado. Por que essa daqui não ficou animada? Acho que agora foi. Ela tá teimando comigo. Deixa ela aí. Bom, então vamos lá. A gente sabe que para calcular o volume de um paralelepípedo vai ser a área da base vezes a nossa altura. Mas no paralelepípedo, a base é um paralelogramo. Então, a área da base vai ser o módulo do produto vetorial que a gente acabou de ver, tá bom? Então, eu vou guardar essas duas expressões aqui para a gente lembrar. Então, o volume é a área da base vezes a altura, onde a base é um paralelogramo, então a área da base é módulo do produto vetorial, dado pelos vetores V e W, que nesse caso define essa base aqui, que define esse paralelogramo, tá bom? Eu vou considerar θ, o ângulo entre o vetor U, que dá essa inclinação da altura aqui, pelo vetor V vetorial W, certo? Porque como a gente está querendo a altura, olha só, a gente quer essa altura aqui. A altura vai formar um ângulo reto com a base. Então, eu posso considerar um vetor que é ortogonal a W e a V ao mesmo tempo. Mas a gente acabou de aprender, ainda há pouco numa propriedade, que o produto vetorial entre dois vetores é ortogonal simultaneamente aos dois vetores. Então, eu vou pegar esse V e esse W e vou tomar o produto vetorial dos dois. Então, eu sei que isso aqui tem um ângulo reto com essa base. Então, a altura, eu vou pegar a projeção desse vetor D aqui nesse produto vetorial, certo? Então, eu vou considerar esse ângulo aqui. E aí, essa vai ser a nossa altura considerada nesse caso, certo? Então, considerando que essa altura aqui, para esse ângulo dado, é cateto adjacente, o cosseno do ângulo é cateto adjacente por hipotenusa, o hipotenusa é o módulo de U, certo? E o V vetorial V aqui vai ser essa outra componente do lado de cá. Então, a gente vai colocar que V, o volume nosso V, então, vai ser V vetorial W vezes o cosseno do ângulo, certo? Onde aqui eu estou... eu estou substituindo aqui, na verdade, certo? Ó, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é V vezes vetorial W. Então, eu estou substituindo aqui o V vezes o módulo de V vetorial W pela área da base. E a altura, eu estou aplicando o cosseno do ângulo aqui, que é cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa é módulo de U, o cateto adjacente nesse triângulo retângulo é a altura que eu estou procurando aqui, porque eu estou fazendo uma projeção ortogonal, tá bom? Ou seja, V módulo de V vetorial W, módulo de U, cosseno do ângulo.
Eu vou chamar esse V vetorial W de um vetor A qualquer aqui. Vou dar o nome dele de A, que eu ainda não sei quem ele é, certo? Eu vou guardar essa expressão aqui, tá? Então, eu posso escrever, ao invés de V vetorial W, módulo de V vetorial W, eu vou colocar módulo de A, tá bom? Então, vou colocar só para a gente entender aqui quem vai ser esse A. Vou guardar essa expressão aqui, número 1, vou colocar ela aqui no cantinho, certo? Onde eu estou supondo que V vetorial W é o módulo de A. A gente aprendeu lá que o escalar A, lá das aulas de produto escalar, é módulo de U, módulo de A, vezes o cosseno. Então, tirando o módulo dos dois lados nessa equação, a gente tem que módulo disso também vai ser módulo disso. Ou seja, módulo de U escalar A é módulo de U, módulo de A, vezes módulo do cosseno. Essa é a minha expressão 2. Mas a gente acabou de ver que módulo de U, módulo de A, cosseno de ângulo é o volume. Então, eu vou substituir aqui pelo volume nessa expressão 2 aqui, certo? Então, o volume é módulo de U vezes o módulo de A, certo? Porque tudo isso aqui é o volume, então vai ser o módulo, vai ser o lado esquerdo, V é módulo de U, módulo de A. Mas o módulo de A é módulo de V vetorial W, certo? Portanto, substituindo aqui o A por aquela expressão, então o volume é U escalar o A, onde o A é V vetorial W, tá? Ou seja, a gente acabou de deduzir que o volume do paralelepípedo definido por três vetores U, V e W é dado pelo módulo do produto misto, certo? Então, isso aqui é o nosso produto misto que a gente acabou de aprender. Pode escrever essa notação aqui entre parênteses, faltou parênteses aqui, vou colocar, ó. Tá? Então, ou você usa aquela primeira anotação, que eu até prefiro, ou você pode utilizar essa anotação aqui entre vírgulas, entre parênteses, certo? E aí, para fazer um exemplo, só para concluir aqui, né? Então, a gente pode dizer, só para ficar na mesma expressão aqui, né? Eu fiz a figura novamente. Então, dado o vetor V, o vetor W, o vetor U, o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto, tá bom? E aí, a gente agora faz o nosso exemplo. Eu quero que vocês calculem o volume do paralelepípedo dado pelos vetores A, B, C e D, dados por essas expressões aqui. Então, a gente já acabou de ver que a gente precisa calcular o módulo do produto misto. Então, eu vou fazer o módulo, eu vou definir quem é o AB, quem é o AC e quem é o AD. Eu preciso definir os três vetores, que nesse caso eu só dei os 4 pontos, os vértices do paralelepípedo, tá bom? Então, substituindo agora o AB, o AC e o AD, calculando o produto misto. Produto misto, então, vai ser... Olha, eu coloquei módulo do produto misto. Então, porque o volume, ele é uma unidade de volume é sempre maior ou igual que zero. E o determinante pode dar negativo. Então, por isso que a gente acaba colocando o módulo, tá bom? Então, nesse caso, coloco o primeiro vetor na primeira linha, segundo vetor na segunda linha e terceiro vetor na terceira linha, tiro o determinante que é 24, o módulo de 24 é 24 mesmo, então o volume nesse exemplo é 24 unidades de volume, tá bom? Já estamos quase finalizando, tá? Então, agora só vou fazer mais uma aplicação do produto misto também, que ele nos permite calcular o volume de um tetraedro. Então, a gente sabe que quando a gente considera um paralelepípedo pode ser decomposto em dois prismas triangulares, certo? Então, a gente corta ali e a gente tem dois prismas triangulares. Cada um desses prismas aqui pode ser decomposto em 3 pirâmides, certo? Então, cada prisma desse é decomposto em 3 pirâmides. Então, na verdade, o nosso paralelepípedo ele pode ser decomposto em 6 pirâmides. Se a gente acabou de ver que o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto, então o volume do tetraedro, que tem 6 tetraedros dentro do paralelepípedo, então é 1/6 do volume do paralelepípedo, tá bom? Então, quando você tem ali pirâmides definidas por 3 vetores, né? Você pode fazer essa aplicação.
Aqui eu só coloquei a figura para depois vocês enxergarem as decomposições. Isso aqui vai estar no slide, depois vocês analisem ali para interpretarem como é feita essa decomposição, certo? Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: dado um vetor U, um vetor V e um vetor W, que eu representei aqui em vermelho, que seriam ali, por exemplo, a base do seu paralelogramo e a lateral ali, né, para definir o paralelogramo. Então, calcular o volume do tetraedro inscrito lá dentro é fazer 1/6 do volume do paralelepípedo, onde a gente acabou de ver que o volume do paralelepípedo é o produto misto dos 3 vetores, tá bom? Então, como exemplo, eu deixo para vocês calcularem o volume do paralelepípedo do tetraedro, desculpa, definido por esses 4 pontos aqui. Então, vocês vão calcular, na verdade, o volume, 1/6 do volume desse paralelogramo aqui, certo? Esse é o mesmo exemplo que a gente acabou de ver, que já tínhamos calculado que era 24 unidades de volume. Então, basta fazer 1/6 de 24, ou seja, 24 por 6, 4 unidades de volume, tá bom? E aí eu deixo esses exercícios: determinar a área do paralelogramo por dois vetores, provar que U e V é ortogonal a U e ortogonal a V, e calcular a área de um triângulo de vértices dados por 3 pontos, tá bom? Então a gente finaliza aqui. Obrigado por terem chegado até aqui, pessoal. A gente se encontra no nosso próximo encontro síncrono. Valeu, tchau, tchau. Se cuidem.